Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, Jesus. Eu pensei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso nós descansamos em ti. Ei, tu és fiel. Boa noite, meus queridos. Alegria ter cada um aqui nessa noite. Certamente você escolheu esse lugar para estar juntos, para louvar a Deus.
e expressar toda a sua confiança nele. Sabe que a confiança é um elemento central de todo e qualquer relacionamento? Isso também se aplica à nossa confiança em Deus. Agora veja, nos dias felizes é mais fácil a gente confiar em Deus. E nós devemos então exercitar, depositando naqueles dias a nossa confiança nele, porque é mais fácil, e acumulando então um saldo positivo para os dias maus, onde é mais difícil confiar. Mas por nós termos depositado e criado um hábito de confiar em Deus nos dias bons, nos dias maus é mais fácil a gente voltar a confiar nele, mesmo em meio a situações difíceis. Muitos de nós nessa noite estão atravessando situações difíceis. Mas Deus há de nos encontrar e há de encaminhar com seu poder e seu amor soluções. Vamos então confiar em Deus. O salmista, ele escreve sobre essa confiança, Salmos de número 125. Acompanha comigo aquilo que o salmista escreve e diz aos nossos corações. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro, mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Nesses dias de bastante conflito em Israel e também em nossas vidas, nós voltamos a declarar a nossa confiança em Deus. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai, de fato nós proclamamos que nós confiamos unicamente em Ti. Não obstante, Senhor, as situações que muitas vezes são adversas, não obstante, Senhor, aquilo que nós não conseguimos dominar em nossas vidas, nós declaramos que nós iremos confiar unicamente e eternamente em Ti. Venha, Senhor, então, nos encontrar neste culto, nesse momento, com a Sua graça, com o Teu favor, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Alegria nós termos junto conosco nessa noite o Marcos Soares. Ele é um dos nossos missionários conveniados. Ele vai falar um pouco sobre o seu ministério, o Instituto Alvo, nesse momento missionário, e mais tarde eu farei uma apresentação melhor dele, pois ele vai estar trazendo a mensagem da noite. Marcos, a palavra é sua. Olá, pastor Ricardo, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez aqui com a Igreja Batista do Cambuí. Quero agradecer muito a generosidade, a fidelidade dessa igreja na parceria que temos junto ao Instituto Alvo e na nossa parceria pessoal também. Graças a isso, nós temos conseguido desenvolver, e este ano muito especificamente, os nossos cursos online. Estamos lançando uma plataforma nova no nosso site, o institutoalvo.com.br, através do qual temos oferecido a possibilidade de uma comunidade que está conosco mensalmente, não apenas fazendo cursos, mas trocando experiências, informações, crescendo no conhecimento e na capacitação para o exercício do ministério. Isso tudo é possível
por parcerias como essa que temos com a Igreja Batista do Cambuí. E eu quero também comunicar um projeto novo que estamos envolvidos, não o Alvo especificamente, mas eu pessoalmente e a Leia, estamos trabalhando com orientação de vida e carreira baseada em princípios cristãos, baseados na cosmovisão cristã, focada em adolescentes de ensino médio, seus pais e seus professores. A gente está muito feliz porque depois de trabalhar quase 2 anos na elaboração disso, estamos começando realmente a concretizar este sonho. Plataformanos.com é o endereço onde nós temos lá o nosso site. E isso também é possível, tem sido possível por causa de parcerias como a desta querida igreja. Então, muito obrigado de coração por sua fidelidade, constância, generosidade. Que Deus os abençoe e seguimos juntos. Obrigado, Marcos, por falar um pouco sobre os desafios que ainda se fazem parte do Ministério Alvo, tanto as que já estão em andamento e esse novo desafio para alcançar adolescentes. Que alegria! Que Deus continue a usar a sua vida, a sua equipe e o Ministério Alvo para alcançar muitas pessoas com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É sempre um privilégio poder ofertar de volta ao Senhor, sabendo que as nossas ofertas são destinadas para a manutenção de missionários como Marcos e a Leia Soares, o Instituto Alvo e outros missionários que fazem parte do nosso quadro. Você poderá, nesse momento, fazer a devolução da sua oferta, do seu dízimo. Lembrando que nós temos o Fundo Geral da Igreja para toda a manutenção do nosso trabalho, o nosso Fundo Missionário, Ação Barnabé, as informações estão ali na sua tela. Este é o momento onde você poderá usar da devolução das suas ofertas como uma maneira de louvar o Senhor com a sua fidelidade e com a sua oferta. Deus abençoe, então, a sua vida ao ofertar ao Senhor. Oremos, agradecendo este momento. Pai, privilégio nós temos de poder ofertar de volta ao Teu reino. Obrigado, Senhor, também pelo Marcos e a Leia Soares, este casal de missionários tão fiéis, Senhor, a todo o trabalho que tens confiado em suas mãos, todo o Ministério Alvo. Pedimos que esteja indo à frente, Senhor, em cada oportunidade. E essa oportunidade nova de estar ali atuando junto a uma faixa etária de adolescentes também, Senhor, continue a abrir essas portas e confirmar a presença dos teus servos ali naquele lugar. Pai, continua, Pai, então a usar também a nós como a sua igreja, na expansão do teu reino, na proclamação das boas novas do Evangelho. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um pedido a você que é membro da Igreja Batista do Cambuí. Você que foi batizado nessa igreja ou que veio de uma outra igreja que foi recebido como membro, que você faça o seu recadastramento. O recadastramento que está sendo feito pela nossa igreja é para atualizarmos os seus dados pessoais. Ele é muito rápido, ele está disponível em nosso site. Basta entrar no site, nesse endereço que aparece na sua tela,
clicar no banner recadastramento e você vai preencher alguns dados essenciais: o seu nome, estado civil, data de nascimento, endereço, telefone, o mínimo, para que nós possamos ter os seus dados atualizados e possamos ter aqui uma ideia melhor do nosso corpo de membros, o nosso hall de membros, e podermos ter também com você um contato mais personalizado, encaminhando aquelas programações que interessam à sua faixa etária. Faça ainda hoje, é menos de 5 minutos. Lembrando que o recadastramento é individual. Cada membro da família deve fazer. Por exemplo, se o pai fez o recadastramento, a mãe também faz, o esposo, a esposa, cada filho, todo membro da igreja faz o seu recadastramento individualmente. Agradeço a sua ajuda e ainda hoje, faça esse recadastramento. Muito obrigado. Nossa igreja tem um grupo de terceira idade e a gente tem se reunido todas as quintas-feiras à tarde, 16 horas, para uma reunião virtual, onde nós nos encontramos para conversar um pouco, para orar uns pelos outros e receber também uma boa mensagem através de um dos pastores da nossa igreja ou algum convidado. E nós queremos convidar você também venha participar desse momento. Nós sabemos que temos mais pessoas que poderiam estar participando, mesmo pessoas que ainda não são membros da nossa igreja, não importa, você pode participar, é só você querer. Então, se você é jovem, com mais de 60 anos, você é nosso convidado a estar conosco. Isso mesmo. Nós também temos um grupo de WhatsApp. Todos os dias nós temos ali meditações que chegam, música, pedidos de oração, oramos uns pelos outros, informações e também um pouco de humor, faz parte. E nós queremos que você também participe. Se você tem 60 ou mais, você é muito bem-vindo. As reuniões acontecem através da plataforma Zoom e também, se você quer participar do grupo de WhatsApp ou das reuniões, abaixo aqui em algum lugar deve aparecer o número, o celular, então você pode manifestar seu desejo de participar. E se você não sabe entrar pelo Zoom, mexer nessas coisas, então você pode nos procurar que a gente pode te ajudar também. E o que a gente quer é ter comunhão, estarmos juntos. Então vem participar conosco também. Você é muito bem-vindo. Oi, queridos irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Glória e eu queria falar sobre o grupo da terceira idade, a reunião que a gente faz às quintas-feiras. Eu quero dizer a vocês que eu amo muito fazer essas reuniões, tem sido muito gratificante para mim, além da parte social, da gente poder rever os nossos irmãos, os nossos amigos, tem sempre oração e uma palavra que vem de um pastor ou de alguém estudioso que sempre nos gratifica, sempre nos faz crescer e nos serve para o dia a dia nosso, para a gente colocar em prática. Então, ainda mais nesse tempo de pandemia, isso tem sido extremamente valioso para mim. Bom dia, irmãos e irmãs. Somos Sônia e Wilson Moresco, um casal da Igreja Batista do Cambuí, que todas as semanas são beneficiados pelas bênçãos recebidas
de um grupo da terceira idade do qual participamos e que você está convidado a participar a partir de agora. Esse grupo é muito bom. Desde a pandemia a gente ficou afastados fisicamente, mas nesse grupo a gente tem a oportunidade de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para matar saudades. É um momento de descontração, de meditação e de oração. É muito bom. Participem. Nós somos beneficiados pelas graças recebidas. Nós temos a oportunidade de pedir orações para aqueles irmãos que ainda necessitam e também temos a certeza de que recebemos muitas orações de outros irmãos que participam, ok? Aguardamos você no próximo encontro. Até breve. Até! Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei
eu já disse anteriormente, o Marcos Soares está conosco nessa noite para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Muitos já o conhecem, é o nosso missionário conveniado junto com a sua esposa Leia, e eles, como pais da Carolina e da Beatriz, essa família tão querida, ele é o fundador do Ministério Alvo, do Instituto Alvo, e Deus tem usado a sua vida, não apenas dentro dessa plataforma, mas como palestrante em muitas ocasiões diferentes, não apenas através do seu ministério, mas também como palestrante no meio profissional. Ele tem sido muito usado em vários setores e ainda junto conosco na nossa igreja. Marcos, que Deus use a sua vida nessa noite para proclamar a mensagem que Ele tem posto no seu coração. Olá, que prazer estar novamente com vocês. Eu me sinto privilegiado de fazer parte desta série tão interessante, tão relevante, Academia da Alma. Para dizer a verdade, eu até me sinto um pouco intruso nesta série, já que o pastor Elias tem falado tão bem sobre esses elementos que devem fazer parte das nossas práticas devocionais. Achei muito interessante e muito oportuna a ideia de fazer com que você compare os seus exercícios físicos à dinâmica da sua vida espiritual. Eu confesso que exercício físico sempre fez parte da minha rotina, mas nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil. Em vez de se tornar mais fácil, está se tornando cada vez mais difícil. Eu acho que alguns estão se identificando comigo nesse momento. A minha personal, que agora já está de férias, porque na época da pandemia a gente deu uma separada, né? Mas ela me disse assim, olha, fique tranquilo, porque a gente tem um negócio chamado memória muscular. Então, como você sempre praticou exercício, quando você era mais jovem, andava de bicicleta, jogava futebol e tal, sempre fica ali essa memória acumulada. Você retomar os seus exercícios, as coisas vão funcionar de uma forma espetacular. Aí eu fui descobrindo que a minha memória muscular tem Alzheimer, ela não lembra de nada. Então eu tenho que começar tudo do zero e cada vez que você para, começa tudo de novo. Manter um ritmo de exercícios não é fácil. Igualmente, não é fácil exercitarmos-nos na piedade, que é o que nós temos ouvido nesta série. Por isso é tão necessário que a gente fique atento a isso e recordando aqui as disciplinas já estudadas, já propostas, já foi falado sobre humildade, resiliência, compaixão, alegria, perdão, equilíbrio, generosidade, contentamento, simplicidade. Agora, imagine essas coisas presentes na sua vida, quem você vai ser. Então, vale muito a pena. O apóstolo Paulo tinha razão, óbvio que ele tinha razão, porque estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. O exercício físico, ele é importante sim, mas para pouca coisa, comparados aos benefícios do exercício espiritual e das nossas disciplinas espirituais. Então, se você não assistiu aos demais vídeos da série, eu quero sugerir a você que faça o que eu fiz, maratone esta série, muito interessante e cheia de insights ricos para a sua vida. E é por causa de tudo isso que eu me sinto aqui um pouco apequenado para participar desta série, mas ao mesmo tempo grato a Deus e ao pastor Elias pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Pois é, hoje nós vamos falar, seguindo essa questão dos exercícios, talvez do exercício que seja o mais básico da Academia da Alma. Aquele que a gente ensinava, e talvez até ainda ensine hoje, faz tempo que eu não vou a uma classe de crianças numa igreja, e eu não sei se canta ainda esse corinho, mas muitos anos atrás, quando eu era criança, as professoras e professores da escola bíblica ensinavam a gente a cantar uma música que ia mais ou menos assim, vou fazer só a letra para não dar inveja aqui no pessoal da área da música, que dizia mais ou menos assim, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Lembra disso? Já cantou essa música? Se você cantou essa música, você já tem pelo menos 10 anos aí de conversão, já devia ter aprendido isso, que ler a Bíblia e fazer oração é a coisa mais básica se você quiser crescer na sua vida cristã. É básica, mas não é menos importante e menos necessária. Eu diria até que é a que precede as outras práticas devocionais citadas durante essa série. Para você enriquecer sua vida com humildade, resiliência e todas aquelas outras atitudes propostas até aqui na série, é fundamental que você tenha o seu tempo diário de leitura da palavra, de oração, de meditação. E talvez seja tão básico, tão óbvio, que a gente
acaba fazendo aquilo ou de uma maneira mecânica, ou às vezes pode ser que a gente nem faça, porque ainda não incorporamos essas práticas à nossa rotina. Você sabe que, mais ou menos como os elementos da nossa vida saudável, sabe que tem aquela tríade da vida saudável? Alimentação equilibrada, sono reparador e exercício físico. Todo mundo que trabalha nessa área vai te dizer isso e vai te dar, talvez, metodologias diferentes para você fazer essas três coisas, mas isso é básico. Você já deve ter ouvido isso. Pois o que nós vamos falar hoje é justamente esta coisa básica da nossa dinâmica de crescimento espiritual. Ler a Bíblia e orar. Mas eu não estou falando aqui daquela leitura da Bíblia que nós fazemos coletivamente, quando estamos, por exemplo, num culto público. Estou falando de uma leitura particular, pessoal que você faz, de um tempo que você separa para investir nessa relação pessoal sua, e eu diria não apenas com a palavra de Deus, mas especificamente e mais abrangentemente com o próprio Deus desta palavra. Você certamente já leu algum salmo do rei Davi, e eu gosto de usar o Davi como exemplo para essa relação pessoal com Deus, porque Davi não era um homem do clero, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era alguém que fazia declarações ou pregações para o público, ele era, no momento em que ele escreve os salmos, ou um pastor de ovelhas, literalmente um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai, ou depois um guerreiro, um chefe do exército, e mais à frente um estadista, um chefe de estado, o rei de Israel, o segundo rei da monarquia unida de Israel. Portanto, ele tinha afazeres, vamos chamar assim, bem mundanos para tratar. Ele cuidava de coisas, de negócios, de políticas, de decisões, de guerras, de coisas que não têm muito a ver assim com o dia a dia de uma igreja ou do sacerdócio levítico da sua época. Mas Davi é um exemplo tão especial de alguém que tinha uma relação pessoal e íntima com a palavra de Deus e com a oração, que vale a pena ouvir o que é que ele diz a respeito disso. E eu quero introduzir nossa conversa hoje lendo um trecho de um salmo dele em que ele fala sobre isso, o Salmo 19. Salmo 19 é conhecido como o Salmo dos céus que proclamam a glória de Deus e como Deus se manifesta na criação, na natureza. E é verdade, porque os primeiros versículos do Salmo, 1 a 6, falam exatamente sobre isso. Mas depois, Davi continua a sua argumentação no seu cântico do Salmo 19, falando, e parece que está mudando completamente de assunto, mas ele está apenas dizendo, assim como a natureza fala de Deus, a lei, a palavra escrita de Deus também fala. E observe os termos que ele usa para descrever aquilo que eu chamaria de sua relação pessoal com a palavra de Deus. Ele diz assim, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. E agora ele vai usar vários termos diferentes para descrever a mesma coisa, a lei do Senhor. Lembrando que, neste momento histórico, quando Davi está escrevendo estes salmos, a lei do Senhor se referia fundamentalmente aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Talvez na sua época já houvesse alguns outros, porque pensa-se que o livro de Juízes, de Rute, tenha sido escrito por Samuel, que é contemporâneo de Davi, então é possível que ele já tivesse tido acesso, se não a palavra escrita, pelo menos as histórias dessa época. Mas vamos considerar que ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E isso é muito importante, porque se eu disser para você que todos os dias do ano você vai ter que ler apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você já vai ter um problema, vai ter uma crise. Você vai começar muito animado, Gênesis vai ser tranquilo de ler, mas quando chegar Êxodo até o capítulo 20, mais ou menos, quando chegar no capítulo 20, começam aquelas leis, aqueles sacrifícios, aquelas cerimônias, você vai começar a perder um pouquinho o ânimo, e quando chegar em Deuteronômio, você fala, não, vai repetir tudo outra vez. Mas era com esta escritura que Davi tinha a relação que ele vai descrever aqui. Guarde esta informação do Pentateuco, porque depois nós vamos ter algo para você usar. E eu fico imaginando o que é que Davi falaria se ele tivesse a Bíblia inteira, como nós temos na mão, sendo que ele está falando tudo isso só dos 5 primeiros livros. Então, vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Ele começa então, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria
ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse texto é extraordinário para mostrar a relação que Davi tinha com a palavra de Deus. Já expliquei especificamente aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu queria, antes de sugerir o que você faz para desenvolver esta prática do exercício da leitura da palavra e da oração, que você considerasse quais são os resultados que Davi está dizendo que a sua relação com as Escrituras trouxe para a sua vida e poderão trazer a sua. Olha só, quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita, ele diz qual é o resultado disso? A lei do Senhor revigora a minha alma, me dá ânimo novo, me motiva. Está aí alguma coisa que nós queremos para o nosso dia. Está aqui uma grande fonte motivacional para você ter no seu dia. A lei do Senhor revigora a alma. Mais do que isso, porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, eles tornam sábios os inexperientes. Sabedoria para o seu dia. Você vai encontrar isso nas Escrituras. Às vezes nós buscamos sabedoria em tantas fontes que não trazem nada de novo, que não trazem nada de proveitoso. Aqui está Davi dizendo, a palavra de Deus se torna sábio para o seu dia. Ele continua que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Quem é que não quer renovar o seu estoque de alegria todos os dias? Aliás, a alegria foi uma das áreas citadas aqui como exercícios de espiritualidade a se desenvolver. Depois ele continua dizendo que o teu servo, no caso ele ali, era advertido pelo temor e das ordenanças verdadeiras e justas que a palavra de Deus tinha, e que há grande recompensa em obedecer-lhes. Ou seja, vale a pena ler, meditar, entender e aplicar os conceitos que você tem na palavra de Deus, porque eles trarão grande recompensa. Você vai ser abençoado se você seguir a sua vida e tomar as suas decisões e tocar o seu dia a dia baseado nesses princípios. E ele conclui, como eu não consigo saber direito o que é certo e errado por mim mesmo, eu preciso da referência da tua palavra para fazer isso. Há coisas que eu faço errado que nem sei, mas a tua palavra vai me dizer isso. E quando a tua palavra me disser isso, qual vai ser o resultado? Eu serei íntegro, serei inocente de grande transgressão. Ele não quis dizer aqui que ele não pecaria mais, mas ele quis dizer que sabendo qual era o caminho certo, quais eram as decisões certas, qual era a coisa certa a fazer, ele poderia andar de acordo com aqueles preceitos. Sem conhecer, ele não podia. E é por isso que ele conclui que, meditando na palavra e tendo esta relação pessoal com as Escrituras, até o que ele falasse havia de ser importante e agradável a Deus. As palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti. Como seriam agradáveis a Deus a meditação e as palavras do seu coração? Se ele fizesse essa meditação e se essas palavras saíssem de um coração cheio das Escrituras. Está percebendo como vale a pena ter um tempo dedicado à leitura e à meditação das Escrituras todos os dias? De onde você acha que saíam as palavras que compunham os salmos que Davi escreveu? Ele está dando aqui o segredo. Em grande parte vinham da meditação e do tempo que ele gastava pensando nas palavras da Escritura. Agora, junto com isso, e os salmos novamente nos ajudarão a entender como é que funcionava isso, junto com a meditação, a leitura e a meditação da palavra de Deus, vinha a oração. E muitos dos seus salmos, e não só os salmos de Davi, mas estamos falando dele aqui, a relação de Davi com Deus era expressa também, em grande medida, pela forma como ele orava.
Seus salmos são canções, seus salmos às vezes são testemunhos nos quais ele fala para as pessoas ou a respeito das pessoas, mas a maioria deles, seus salmos são orações. E em um deles em especial, um deles especificamente, o Salmo 116, os primeiros 4 versículos, ele fala algumas coisas sobre a oração dele, individual. Davi fazia orações no templo, na sua época não era ainda o templo de Salomão, seu filho que construiu, havia ali o tabernáculo, os locais de adoração. Davi estava sempre presente ali, levando os seus sacrifícios, fazendo suas orações, conduzindo, ou pelo menos participando do culto público, ele compunha, ele organizou todo o sacerdócio levítico de tal maneira que houvesse espaço para o culto, para canções, para música e para celebração coletiva. Ele gostava de cantar, gostava de dançar na presença de Deus e tinha o tempo para isso na coletividade. Mas havia também os momentos em que Davi estava a sós com Deus e tinha o seu tempo, o seu momento de intimidade, de comunhão com Deus através da oração. Olha o que ele diz, por exemplo, no Salmo 116. Veja as palavras que ele usa para descrever esses momentos. Ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E ele continuará falando aqui sobre o que aconteceu neste episódio específico de sua vida, e em outros salmos que você conhece, você vai ouvir Davi falando com Deus e tendo esta conversa com ele. Agora, eu quero destacar, em relação à oração de Davi e a sua vida de oração, a percepção que ele tinha. E ele descreve isso como poeta magnífico que é, descreve isso como, na minha opinião, um dos quadros visuais mais lindos das Escrituras. Você percebeu o que é que ele diz que acontece quando ele, Davi, fala com Deus? Agora, quem é esse Deus? É o Eterno, é o Criador, é o soberano do universo. Qual é a sensação, qual é a percepção de Davi quando ele fala com esse Deus? Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Você pode imaginar essa cena? É claro, nós podemos apenas fazer uma imagem mental, porque Deus não é uma figura como essa que eu vou descrever agora. Mas era como se Deus estivesse ali sentado no seu trono, fisicamente, e ele pudesse fazer o seguinte: você começa a orar. No caso Davi começa a orar. Davi começa a orar, e Deus imediatamente inclina-se do seu trono. Põe a mão aqui, enconcha no ouvido, e diz assim: pode falar, Davi. Eu estou ouvindo. Você pode imaginar uma pessoa importante, eu nem vou falar de um Deus, você pode imaginar uma pessoa importante que você conheça fazendo isso por você? Eu, às vezes, preciso falar com pessoas mais importantes do que eu. Bom, aliás, com qualquer pessoa que eu falo, será mais importante do que eu. Mas, às vezes, eu preciso falar com pessoas importantes e ocupadas, por causa de projetos, por causa de planejamentos, por causa de uma série de coisas. Você não sabe como é difícil falar com uma pessoa importante. Você agenda com antecedência, você chega sem avisar para ver se pega de surpresa, e aquela pessoa não te atende. Às vezes, a pessoa não é tão importante assim, ela é só cheia de si e cheia de coisa para fazer. Pessoas importantes não têm tempo para nós. Às vezes, os nossos vizinhos não têm tempo para nós. As pessoas, em geral, estão tão ocupadas consigo mesmas que não têm tempo para ninguém. Agora, Davi está dizendo assim: quando o Deus soberano do universo, que deve ter muito mais coisa para fazer do que uma pessoa importante, que tem uma agenda muito mais cheia de compromissos, ele tem um universo para cuidar, ele tem as estrelas para colocar no seu lugar, ele tem muita coisa para fazer. Mas diz Davi: quando eu oro para esse Deus, e é por isso que eu o amo, ele para o que está fazendo e inclina o seu ouvido para mim. Agora, se nós juntarmos essas duas coisas, nós vamos entender e vamos nos apegar tanto a essa disciplina espiritual, da leitura da palavra e da oração, porque nós vamos compreender o que está por trás delas. Nós não estamos sugerindo aqui, aliás, nenhuma das outras práticas houve essa sugestão. Todas as práticas sugeridas para a Academia da Alma têm a ver com desenvolver práticas que
promovam a espiritualidade e a relação mais próxima com Deus. Espiritualidade, na minha concepção muito objetiva, é relacionamento com o Eterno. Todas as práticas devocionais, todos os exercícios devocionais para a sua alma, que foram citados e que ainda serão, eles têm esse objetivo. Nenhum deles é uma prática meramente religiosa. Nenhum deles é uma prática apenas para você cumprir uma tabela de orientações que o teu pastor ou alguém da sua igreja te deu. Embora você vai cumprir, porque o pastor falou isso, e ele não falou nada que seja errado, está tudo certo de cumprir. Mas não é só por isso que você vai cumprir. É porque você tem que perceber, por trás dessas práticas, que existe uma realidade espiritual que fará diferença na sua vida. Veja, Davi está dizendo aqui que conforme ele medita na palavra de Deus, conforme ele passa tempo conhecendo, lendo, meditando nisso, há efeitos práticos, concretos na sua vida. Sua alma é revigorada, ele ganha uma motivação nova. Seus passos passam a ser mais bem dados, porque agora ele tem noção do certo e do errado. Ele consegue desenvolver uma relação com as pessoas de tal maneira que até suas palavras melhoram. E quando ele ora, ele não está orando para nada. Ele está orando para um Deus que para e escuta. Quando você pensa nas implicações e nos resultados dessas práticas devocionais, elas começam a fazer muito mais sentido, e aí elas não serão um peso para você, elas não serão um fardo, algo a mais na sua rotina, já tão estressante, tão cheia, mas serão algo a respeito do qual você não terá como ficar sem. Alguns amigos que são mais adeptos aí dos exercícios físicos me diziam assim, de vez em quando eles diziam isso: olha, não gostava de fazer exercício, mas agora eu gosto tanto que quando eu passo um dia ou dois sem fazer exercício, eu começo a sentir mal. Parece que está faltando alguma coisa. Eu falava, será que eu vou chegar algum dia numa coisa perto disso? Mas sabe que depois que eu comecei a disciplinar mais minha vida, porque agora eu já passei dos 50, já estou chegando à melhor idade, e daqui a pouco eu quero ter uma qualidade de vida razoável. Então, quando eu me conscientizei disso, eu pensei, não, preciso fazer alguma coisa. E a disciplina de exercício físico entrou na minha rotina. Pasmem os senhores e as senhoras, eu já cheguei nesse ponto. Já faz 2 dias que eu não consigo fazer exercício por algumas razões específicas desse momento, estou sentindo falta. Nunca pensei que isso pudesse ser possível na minha vida, mas acabou acontecendo. Sabe por quê? Porque a disciplina, quando ela passa a fazer parte da sua rotina, ela vai te dando resultados libertadores, e você começa a falar, eu não quero mais perder esses resultados. Nas disciplinas espirituais é exatamente assim. Quando você consegue ter essa experiência de deitar no colo do soberano do universo e ter essa percepção, você não vai ficar mais dizendo assim, despertador tocou 5:30 da manhã, eu ouvi a história contada aqui de alguém aqui da igreja do Cambuí, que contou isso para o pastor, estou levantando mais cedo, 5:30 da manhã, para poder orar e para poder ler a Bíblia. Se você faz isso porque você está chegando na hora de encostar o seu rosto no colo do soberano do universo. Isso vale a pena. Isso não há outra atividade no dia que há de superar isso. Então, tendo dito isso, eu quero te dar algumas sugestões práticas para você fazer essas duas coisas, de uma maneira bem objetiva, bem simples. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero sugerir que, se você não faz isso ainda, ou nunca fez, você pode começar hoje, e atenção, não há nenhum versículo que diga, ou nenhuma lei, ou nenhum código do regulamento interno aqui da igreja, ou da sua igreja, que diga que você só pode começar a ler a Bíblia dia 1º de janeiro. Tem gente que acha que só pode começar a ler a Bíblia assim, inteira, dia 1º de janeiro. Pode ser o dia que for. O dia que você está ouvindo esse vídeo, seja ao vivo, seja depois, pode ser hoje, o primeiro dia. Mas a sugestão que eu quero lhe fazer, para que você não fique... Porque uma das razões que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia sempre é, por onde eu começo? Eu vou ler aleatoriamente, chega um dia que você não sabe mais por onde começar. E aí um dia você abre a Bíblia, cai em 2 Crônicas, naquele monte de nomes, você fala, acho que Deus não tem nada para mim aqui. Então eu quero sugerir para você, e quero te dar 3 razões para você fazer isso, que você tenha um plano de leitura da Bíblia, em que cada dia você lê um pedacinho. 4 ou 5 capítulos em média por dia, em média, farão com que você leia tranquilamente a sua Bíblia inteira em um ano. E não vão exigir mais do que meia hora, em média,
por dia. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Se eu faço, você consegue fazer. Então, por que ler a Bíblia inteira? Há 3 razões. A primeira delas é porque quando você lê a Bíblia inteira, e você lê várias vezes, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, até que você seja capaz de continuar fazendo isso, você vai ganhando familiaridade com o texto. Às vezes você lê algumas coisas na Escritura que você não entende na primeira vez, e nem na segunda, nem na terceira, mas lá pela quarta ou quinta você começa a fazer sentido, porque você está lendo as coisas e começa a juntar as peças desse grande quebra-cabeça que talvez seja na sua mente a Escritura Sagrada. Então, ler a Bíblia inteira para você ganhar familiaridade com o texto. É claro que você não vai fazer isso numa semana, por isso estou falando para você fazer durante um ano todo. Segundo, conforme você vai lendo a Bíblia inteira, você vai compreendendo melhor, você vai tendo mais familiaridade com o texto, e aí você vai compreendendo melhor aquele texto. E aí você vai sendo mais capaz de aplicar o texto à sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a respeito desta orientação, ou deste exercício espiritual é: leia a sua Bíblia inteira. Tenha um plano de leitura anual. Agora, para ser mais prático ainda, você definiu o seu plano de leitura, você agora tem vários deles na internet, há vários, talvez na sua própria Bíblia, algumas Bíblias trazem no final, né, depois do livro de Apocalipse, ali naquelas páginas adicionais, trazem várias sugestões de planos de leitura. Use um desses. Não importa exatamente qual, mas use um desses. Uma dica para quem já fez isso. No meu caso, eu já li a minha Bíblia, aquela que eu uso para o dia a dia, já li várias vezes aquela versão. Então eu comecei a variar. Cada vez que eu vou ler a Bíblia de novo, eu procuro fazer isso 2 vezes por ano, de janeiro a junho, e depois de julho a dezembro. Eu vou procurando mudar as versões. Se você, por exemplo, tem domínio de outras línguas, você pode, eventualmente, num dos semestres ou num dos anos, ler numa outra língua. Isso é interessante para você ir vendo as nuances das traduções, e isso vai ampliando também a sua compreensão das Escrituras. Mas se você nunca fez, comece pela que você tem, pela versão que você está acostumado, e vai lendo ali a sua Bíblia mesmo num plano de leitura. Agora, 4 coisas que você pode pensar em fazer para melhorar a sua leitura bíblica. E eu estou falando aqui, atenção, de um tipo específico de leitura. É a leitura que nós chamamos de devocional. É aquela leitura que você faz com uma sequência assim, com uma metodologia assim, mas que o seu principal objetivo é ter o contato com as Escrituras, ter o contato com a palavra e deixar que Deus fale com você a respeito daquelas palavras que você leu. Você também precisa estudar sua Bíblia, mas isso é um outro tipo de leitura a respeito da qual não estou agora mencionando. Estou falando apenas de uma leitura devocional. O exercício do dia, aquela prática devocional, aquele seu tempo, algumas pessoas chamam esse tempo de hora silenciosa, ou hora devocional, ou qualquer coisa assim, um tempo que você separa. Então, justamente, eu quero falar sobre 4 coisas que você pode fazer para ter esse tempo de uma maneira eficiente e produtiva. Primeira coisa, defina um horário fixo no dia para você fazer isso. Qual é o melhor horário? Aquele que for melhor para você, quando você estiver mais descansado, mais pronto, mais vivo, mais atento, porque você vai ter uma conversa com o soberano do universo. Se ele se inclina para ouvir você quando você fala, você vai ouvir a voz dele de qualquer jeito, andando de bicicleta, lavando louça. Não é que não possa, você pode fazer também nesses horários, mas eu quero sugerir um tempo só para isso, em que você desliga o celular, desliga o telefone, não liga o computador e pronto, é só para isso. Defina um horário. Qual é o seu melhor horário? Eu costumo fazer isso 6 horas da manhã. É porque agora estou ficando velho e acordo cedo sem despertador. E eu estou bem nesse horário. Estou ainda tranquilo. Então, é o melhor horário para mim. Qual é o seu melhor horário? Então, primeira coisa, defina um horário. Você definir o mesmo horário todo dia vai te ajudar, inclusive, na rotina, na disciplina de fazer isso todo dia. E atenção, hora devocional com Deus é todo dia, inclusive sábado e domingo, tá bom? Todos os dias. Define aquele horário e fica nele. Agora, se você fala, não, mas no sábado e domingo eu vou levantar um pouco mais tarde. Não é pecado, pode também, mas defina o horário certo para você fazer no sábado e domingo, se você levantar em outro horário. Segunda coisa que eu quero sugerir, escolha um lugar tranquilo e, de preferência, sempre o mesmo lugar. Ele vai virar mais ou menos, sem misticismo, eu estou falando do ponto de vista assim, desta prática, ele vai virar aquele lugar meio santo, aquele terreno santo,
Sabe aquela sarça onde Moisés tirou as sandálias porque o lugar era santo? Aquele lugar vai virar um lugar santo para você. Santo no sentido de separado, não místico. Por que santo? Porque você separou aquele tempo e aquele lugar para estar com o Eterno. Se você fizer isso, com o passar do tempo, você vai perceber que aquele lugar e aquelas coisas que estão em volta, às vezes você tem ali, enquanto você está orando ou lendo a Bíblia, aqueles móveis que são sempre os mesmos, porque você está sempre no mesmo lugar, aquele ambiente, aquele espaço, aquilo começa a fazer parte de uma experiência tão bacana, porque você separou aquele tempo e separou aquele espaço para estar com o soberano do universo e tem ali aquela troca de ideia com ele no mesmo lugar. Vou fazer uma comparação aqui meio fraca, mas talvez alguns vão se identificar com ela. Quando você namorava, você saía para algum lugar específico e você pode ser que tenha um lugar preferido para onde você levava a sua namorada ou noiva, ou saía com seu noivo ou namorado. E aquele lugar é especial, e agora, depois de 20 anos de casado, você fala, vamos de novo àquele lugar. Pode ser que você tenha esse tipo de coisa. Talvez não tenha, então isso não vai fazer nenhum sentido para você. Mas se fizer, você está entendendo o que eu estou falando. Também nós temos algumas memórias afetivas, assim chamadas, né? Você vai para alguns lugares da sua infância, por exemplo, você revisita certos lugares que trazem memórias boas para a sua mente. É mais ou menos isso que eu estou falando. Então, primeira dica, defina um horário certo, defina um lugar tranquilo e certo também. Eu tenho o meu canto do sofá, não tem ninguém acordado ainda em casa ou por ali enquanto estou fazendo isso, então aquele meu cantinho do sofá é o cantinho que eu sento e gosto de ler ali, gosto de orar ali. Terceira dica, estabeleça um prazo. Por isso que eu falei anteriormente de você ter um plano de leitura, por exemplo, anual. Estabeleça um prazo para você ler a Bíblia inteira durante esse seu tempo devocional. Isso vai fazer com que você perceba a evolução. Olha, eu estava lendo até aqui, já li esse outro pedaço. Não é simplesmente para você depois fazer risquinhos na Bíblia, sabe? As pessoas tinham a mania de fazer risquinhos na Bíblia, quantas vezes ele já leu a Bíblia inteira. Nada contra fazer isso, mas não é só para você ter o risquinho lá e depois mostrar quem tem mais risquinho, né? Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai sacar a sua Bíblia e dizer, olha, eu tenho mais risquinhos do que ele, me deu um galardão maior aí. Não é bem assim que funciona, mas eu vou te dizer uma coisa. Pessoas com mais risquinhos, se fizeram essas leituras do jeito que a gente está propondo aqui, para se encontrar com o Eterno e depois ver aquelas marcas que Davi falou que haveria na sua relação, decorrentes da sua relação com as Escrituras, certamente tem mais chance de ter galardão mesmo, porque suas vidas serão espiritualmente mais maduras, mais desenvolvidas e estarão mais próximos do seu relacionamento com Deus. E a quarta coisa tem a ver com a próxima prática devocional. Ore durante esse tempo. Algumas pessoas preferem orar antes, outras pessoas preferem orar depois, e há aqueles especiais que gostam de orar antes e depois. Isso faz muito sentido, porque na oração você conversa com Deus. Não é só você que fala com Deus, Deus também fala com você durante o tempo da sua oração. E Ele está falando também com você através da sua palavra. Então, esse tempo de devocional, que a gente chama, essa hora silenciosa, é um tempo em que você fala e ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus no seu coração, pelo Espírito Santo, você ouve a voz de Deus pela palavra que você leu. É um tempo de conversa, é um tempo de relacionamento mesmo, é um tempo de desenvolver uma caminhada com esse Deus. É disso que se trata a hora silenciosa. Eu ouvi recentemente, não tão recentemente assim, mas eu ouvi há algum tempo, o pastor Hélio Schwartz de Lima, dando 5 sugestões para uma vida de oração bem-sucedida, que você pode muito bem usar nesse tempo. Ele falou mais ou menos de 5 pedaços ou 5 componentes que o seu tempo de oração precisa ter. Então ele diz, por exemplo, comece louvando. Então a primeira coisa que tem que fazer, vamos colocar em verbos isso aí. A primeira atitude, louvar. Então, comece o seu tempo de oração louvando a Deus. Há certamente razões, muitas razões. Havia até uma música, também não vou cantar, vou apenas citar a letra, fique tranquilo. Havia uma música que dizia assim, temos 1000 razões para te louvar, Senhor. Temos 1000 razões. Você pode escolher algumas delas quando começar o seu tempo de oração. Então, comece por louvar. Segunda coisa que deve fazer parte do seu tempo de oração, confessar. Veja que Davi falou aqui, tem coisas que eu nem sei que faço errado. Tua palavra me mostra algumas coisas. Outras eu sei muito bem que fiz errado. E posso confessá-las sem que nem eu precise abrir a Bíblia para isso. Eu já sei que fiz errado. Então, depois de louvar, confessar.
Terceira coisa, pedir. Você tem o direito de pedir aquilo que quer, de clamar ao Senhor, de clamar desde as coisas mais básicas da vida. Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pedir, não apenas por coisas pessoais, por necessidades físicas e humanas, mas talvez por outras necessidades emocionais, etc. Pedir. Depois, interceder. Interceder é pedir pelos outros. No pedir aqui, você está pedindo por si mesmo, por suas necessidades. Na intercessão, você está clamando em favor de outros. E certamente haverá sempre uma lista muito grande de pessoas por quem você pode pedir. E aí, o final, e aí no caso ele inverteu aqui nossas dicas anteriores, é ouvir, é ler as Escrituras. Então, com isso em mãos, você conseguirá ter um tempo produtivo, relativamente longo, algo entre 15, 20, 30 minutos. Se você nunca fez isso, comece com 15 minutos ou com 10 minutos, porque só a leitura de 4 ou 5 capítulos já vai tomar isso, depois mais um tempo para oração. E por que eu estou dando esses detalhes? Talvez você já está tão acostumado com isso, que fala, mas não é possível que o pastor Elias chamou esse cara para falar sobre isso, aqui todo mundo já sabe disso. Talvez nem todo mundo, sabe por quê? Talvez seja o seu caso, talvez você tenha conhecido o Senhor, tenha se convertido a Jesus, depois de adulto. E talvez você não tenha sido criado num lar cristão, ou não tenha sido trazido para a escola bíblica dominical, onde você ouviria, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E talvez você esteja começando a sua caminhada. Então essas dicas vão ser muito úteis para você, que está começando sua caminhada agora. Talvez você já tenha feito isso no passado, mas agora já tem um tempo que deixou de fazer. É hora de voltar a fazer de novo. Então recomece devagar. Você não vai conseguir recomeçar a sua vida devocional, creio eu, com 2h30 de devocional. Talvez seja mais difícil, comece de onde você começa. Exatamente como no exercício físico. Você ficou a vida inteira cultivando esse imenso ventre que ora vos acompanha, você não vai querer começar, a primeira vez que você vai correr, fazer uma maratona de 42 quilômetros. Tem que começar do começo. Então, por isso estou dando essas sugestões assim práticas. Qual será o resultado de tudo isso? Tal como as outras disciplinas espirituais propostas, elas terão que passar a fazer parte, ser incorporadas na nossa rotina e, pouco a pouco, elas trarão os seus resultados. Você não vai ficar um expert de Bíblia porque você faz o seu devocional de 10 minutos todo dia. Mas eu posso lhe garantir que daqui a 1 ano, você não só vai conhecer melhor a palavra de Deus, melhor do que você conhecia nesse momento, como as aplicações do que você vai ler, os resultados daquilo que você está colhendo durante esse tempo com Deus, de leitura, de meditação e de oração, eles vão começar a aparecer e serão visíveis, não somente para você, mas para as pessoas que estão no seu entorno. Então vale a pena, vale a pena. E como diriam os amigos, os servos de Naamã, se alguém lhe pedisse uma coisa difícil demais para crescer na sua espiritualidade, talvez você estaria disposto a fazer. Se o preço a ser pago era fazer um caminho da fé, de joelhos, e andar até tal lugar, ou pegar um avião para Israel, e talvez você estivesse disposto a fazer, se alguém lhe dissesse, olha, fazendo isso você vai crescer na sua relação com Deus. Mas é muito mais simples do que isso. Está ao alcance das suas mãos, e está ao alcance das suas possibilidades. Então, como diriam os servos de Naamã, se alguém tivesse te pedido uma coisa difícil, talvez você fizesse. Estamos oferecendo uma coisa tão simples. Faça. E se daqui a 1 ano você não tiver nenhum resultado, pode me procurar e diz assim, você mentiu para mim. Eu estou há 1 ano fazendo isso e não estou vendo nenhuma diferença. Eu sou exatamente do mesmo jeito que eu era antes. E aí nós vamos conversar e ver o que é que aconteceu no caminho. Posso dizer por experiência própria, e creio que muitos que estão a me ouvir agora podem dizer a mesma coisa. Você pode, inclusive, comentar isso aí nos comentários do chat, você pode falar isso, se é verdade ou não. Se você tem essa prática devocional, isso faz diferença? Que tipo de diferença isso faz? Na minha vida tem sido muito bom, e eu gostaria que você tivesse também a oportunidade desse privilégio. Academia da alma, exercícios, disciplinas, não meras práticas religiosas, mas atitudes práticas, concretas, na direção
de uma espiritualidade mais profunda. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que isso seja incorporado à prática da sua família, da sua vida pessoal e à vida desta igreja, Batista do Cambuí, e das demais que nos assistem pela internet. Certamente serão transformadas e abençoadas por seguir essas sugestões. Que o Eterno nos abençoe. tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero fazer um convite muito especial para você que nos assiste de voltar para este mesmo local, esse mesmo canal, na quinta-feira, a partir das 19h30. É o nosso encontro do meio da semana e você poderá ter uma oportunidade de voltar para juntos celebrar a Jesus e ouvir uma mensagem do Zinho, o nosso querido seminarista que está aqui atuando com a nova geração. Ele tem desenvolvido todo um estudo no livro do profeta Jonas, debaixo do tema O Triunfo da Graça. E nesta quinta-feira que vem será a sua última
pregação nessa série falando sobre as gotas da graça. Quinta-feira, 19h30, você é o nosso convidado. Venha, participe, sempre com direito a uma sala Zoom no final, de oração, de bate-papo. Não deixe de participar. Estamos aguardando a você. A todos tenham uma ótima noite e uma ótima semana debaixo da graça de Deus. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz. Meu Deus, cantarei com